Então, assim, anestesia, muito interessante, né? Porque à medida em que a gente descobriu que a gente tinha a possibilidade de ajudar a cirurgia a se desenvolver e que a anestesia efetivamente propiciou isso, a gente descobriu pouco tempo depois que aquele mesmo procedimento que podia criar uma condição benéfica para o paciente também matava os pacientes. Ele broncoaspirava, fazia uma depressão miocárdica grave e fazia uma série de outras complicações associadas à anestesia. Então, durante muito tempo, quando a gente faz um histórico em relação à anestesia, no começo do século passado, a gente falava que pacientes acima de 40, 45 anos de idade, a gente devia pensar se esses doentes deveriam ser operados ou não pelo risco associado a isso. Um pouquinho perto da década de 40, teve o John Land, que era um anestesista da Mayo Clinic, publicou um artigo sobre eventos perioperatórios. Na verdade, era sobre otimização perioperatória, mais ou menos o que ele pensava naquela época lá. E ele criou algumas situações. E ele falava dos vários riscos. E ele, nesse artigo dele, ele dizia que na Mayo Clinic, doentes acima de 50 anos tinham uma sobrevida muito interessante. Final do século passado, a gente teve alguns artigos falando sobre anestesia em pacientes acima de 100 anos. Então, assim, em pouco, eu diria que em 40, 50 anos, houve uma mudança muito grande. Quando a gente olha o contexto da anestesia hoje, é um contexto relativamente bem seguro, correto? Eu estou certo? Depende. Depende de onde eu olho, depende de onde eu estou, depende das condições, depende de quem está conduzindo a anestesia, depende de quem está conduzindo a cirurgia. E quando a gente olha esse cenário, a gente vê que, efetivamente, o que está no entorno da anestesia, teoricamente, são bons equipamentos, boas drogas, bons materiais. Mas a gente não tem essas características, essas condições em todos os hospitais brasileiros. A gente tem um país muito heterogêneo. Então, só alguns dados para a gente poder pensar. Quando a gente fala de mortalidade global em cirurgia, ou seja, eu analiso todos os pacientes que internam no meu hospital e olho a mortalidade em 30 dias. A mortalidade aceitável em um país do primeiro mundo é um número parecido com esse aqui, 0,4%. Ou seja, todos os pacientes que internaram no seu hospital, de asa 1 até a asa 6, e que foram operados, ao final de 30 dias, o que você deve encontrar como uma coisa absolutamente gold standard, padrão, é uma mortalidade em torno de 0,4%. Alguns dados para a gente pensar. O SUS, a estatística de 6 anos atrás, mostrava que a mortalidade global em hospitais do SUS brasileiros é 1,6%. Ou seja, 4 vezes maior que esse número. Quando a gente olha os dados de alguns hospitais públicos ou mesmo privados, a gente encontra mortalidade de até 17%. 0,4%, mortalidade de até 17%. Quando a gente vai buscar as causas relacionadas a essa mortalidade, a gente encontra que a anestesia é um fator contribuidor para esses procedimentos da ordem de 35% até 60% dessas situações de mortalidade. A anestesia foi um fator contribuidor principal. Isso significa o seguinte: nós estamos muito longe desses dados aqui. Esse é um dado publicado pelo Reino Unido. São praticamente 4.600.000 pacientes. Esse período que foi analisado, que foi 2006, gerou na Inglaterra uma enorme preocupação, porque quando se analisou esses números aqui da população padrão comparado a uma população de alto risco, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, a mortalidade nesse grupo de doentes no Reino Unido era 12,3%. Por exemplo, fratura de colo de fêmur, nesse mesmo estudo aqui, a mortalidade no Reino Unido era de 26%. 26% em 30 dias. Comparado com prótese de quadril, que era 0,44%. Consequentemente, deve ter alguma coisa por fazer, porque como é que você pode fazer uma prótese de quadril, que teoricamente é um procedimento de muito maior complexidade, gerando uma mortalidade quase 30 vezes menor, quase 40 vezes menor do que uma fratura de colo de fêmur. Então, cada vez mais o que a gente tem que fazer é estudar o porquê que os nossos doentes morrem, porquê que os nossos doentes complicam. E, consequentemente, entender esse mecanismo e voltar para trás, e tentar melhorar e reduzir. Uma das coisas fundamentais é entender o que é um paciente de risco. E aí muda um pouco do nosso conceito, porque a gente fica muito sentado em cima do ASA, do ASA, do ASA, do ASA. Ele não define risco, ele não ajuda a definir um nível de cuidado, ele não ajuda a definir se aquele doente precisa de monitorização hemodinâmica ou não, ele não ajuda a definir se aquele doente precisa de cuidado de terapia intensiva no pós-operatório, ele não te ajuda a definir isso.
Esse mesmo estudo do Pierce e de outros autores, depois eles foram confirmados no estudo COACH em quase 50 mil doentes na Europa, ele mostrou o seguinte: essa população chamada de alto risco era responsável, na Inglaterra, por 80% dos custos relacionados aos doentes cirúrgicos e 80% da mortalidade. O que era uma situação comum a todos esses pacientes? Idade acima de 65 anos, doença crônica cardiovascular, respiratória ou neurológica. E aqui, de novo, eu não preciso de estadiar a doença. Eu não preciso dizer classificação New York Heart Association, grau 2 ou grau 3, assim por diante. Tem 10 anos de hipertensão, tem 15 anos de doença diabética, tem 15 anos de uma outra doença qualquer, uma doença pulmonar, tem 15 anos de tabagismo, 10 anos de tabagismo, a gente chama de doença crônica respiratória ou neurológica. Fica muito mais fácil para a gente trabalhar, mais fácil para a gente definir procedimentos com duração acima de 90 minutos e procedimentos de emergência ou urgência. Depois vai acrescentado mais um tópico aqui, pacientes com câncer. Então, essa população de alto risco, essa população tem que ser vigiada de maneira diferente. Esse é um dado do nosso hospital, de 2009. A mortalidade aqui, em 30 dias aqui, em torno de 0,12, 0,27, 0,32, 0,37, muito parecido com aqueles números lá, 0,43, mas aqui em junho aqui de 2009 a gente teve 1,43%. Foram 6 óbitos. Todos os 6 óbitos totalmente evitáveis. Totalmente evitáveis. Negligência e imprudência estavam previstos em pelo menos 4 desses. Isso foi no meu hospital. Isso não foi em um hospital público do SUS ou num hospital privado sem muitas condições. Foi no nosso hospital. A partir daqui, isso gerou um alerta para a gente. E o hospital teve que tomar algumas atitudes. Até então, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala da preocupação com a segurança não pode ser do anestesista que está na sala só, ou da enfermagem que está na sala tentando fazer o time-out enquanto a gente fica, até de uma maneira meio jocosa, tentando responder ao time-out que ela está fazendo, assim por diante. Se a gente fala de segurança, segurança tem que vir lá de cima, lá da governança do hospital, lá na diretoria do hospital, lá na presidência do hospital. Porque quando a gente compara entidades ou outras áreas da indústria, vamos dizer, a indústria nuclear, por exemplo, se vocês pegarem a missão do pessoal de Angra, que é da eletronuclear, está lá colocado. A segurança é mais importante do que o resultado financeiro. Se vocês pegarem qualquer companhia aérea, a segurança está colocada como um valor central. Eu desafio vocês a olhar nas missões e nas visões dos hospitais brasileiros e procurar a palavra segurança como um item central. É humanismo, é atender com carinho, é acolher e assim por diante. E com esses resultados que eu falei para vocês. No mínimo, 4 vezes a mortalidade quando a gente compara em serviços em hospitais públicos. Então, efetivamente, não tem preocupação com a segurança. Então, nesse momento aqui, o que houve, na verdade, foi uma tomada de consciência da instituição. Porque quando a gente fez uma análise, porque nesse período aqui nós já éramos um hospital ligados à Joint Commission, e fez essa análise, a gente chegou à mesma conclusão que o professor Kellett, que foi é um médico, é um cirurgião da Universidade de Copenhague, criou o projeto ERAS, que é o projeto que acelera a recuperação transoperatória, prevê uma série de mudanças relacionadas ao cuidado. Ele fez uma análise olhando um pouco aquilo que o Pierce tinha comentado, ou seja, aqui são pacientes de fratura de colo de fêmur que morreram na Universidade de Copenhague. Aí ele pegou esses mesmos prontuários, pegou um grupo de anestesistas independentes de fora da universidade para analisar aqueles prontuários. Não tinha suprimido o nome do paciente, o nome do anestesista e todas as pessoas que cuidaram dele. E eles analisaram e viram o seguinte: provavelmente aquelas mortes ali, com a mortalidade de 15,6 em fratura de colo de fêmur. E eu convido os senhores a olhar mortalidade e fratura de colo de fêmur nos hospitais de vocês. Os números são assustadores e a gente não tem uma ideia disso. Sabe por que a gente não tem ideia? Porque a gente não analisa desfecho, porque a gente não vai ver pós-operatório, porque a gente não vai ver o que aconteceu com o nosso doente 30 dias depois, ou 60 dias depois, ou 6 meses depois, ou 1 ano depois. Pois bem, o que ele encontrou aqui, provavelmente irremediável em 15% dos casos, mas potencialmente remediável em quase 60% dos casos. O que faltou aqui para eles aqui na conclusão dele? Reconhecer que o doente era grave, e não reconhecendo que o doente era grave, não ter um cuidado relacionado a isso. Neste caso aqui, monitorização hemodinâmica. Neste caso, otimização da volemia, correção da anemia, antibiótico na hora certa, não deixar o doente ficar hipotérmico.
entender que aquele doente, por ser grave, merecia cuidado de terapia intensiva no pós-operatório. Menos de 60% desses pacientes foram para terapia intensiva no pós-operatório na Universidade de Copenhague em 2005. Nós não estamos falando do século passado, nem do começo do século passado, assim por diante. Então, ou seja, a gente tem uma tarefa muito grande relacionada à questão da segurança. Quando a gente observa esse dado aqui com relação à monitorização, esses são eventos cardiovasculares e respiratórios que foram publicados através de um estudo que a Associação Americana de Anestesia assumiu como um programa, que é esse programa aqui chamado Closed Clamp. Esse programa foi criado na Universidade de Washington no finalzinho da década de 80, no começo da década de 80, e na verdade foi uma tese de doutorado de um médico de lá, que começou a analisar as causas de morbidade e mortalidade na universidade, qual era a oportunidade que eles tinham de melhorar aquilo. E dividiu aquilo em sistemas, sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, assim por diante. Foi uma das primeiras vezes que isso foi dicotomizado de uma maneira mais fácil para a gente poder entender. E o que ele mostra, de uma maneira muito interessante, é que com o advento da oximetria de pulso, da capnografia, o oxímetro de pulso, um monitor tardio de hipoxemia. É isso que é importante a gente compreender. Alguns dados só para a gente poder pensar. Não é, teoricamente, no nosso país, é obrigatório que a gente realize um procedimento e que tenha oxímetro de pulso, capnografia, pressão não invasiva, eletrocardiograma. Eu estou certo? Eu estou errado. Tem esse mesmo estudo que a gente está fazendo agora pela SAESP, lá, levantando sobre perfil e condições de trabalho, mostra que menos de 60% dos hospitais brasileiros preenchem essa condição. Nós estamos fazendo anestesia em vários lugares sem oxímetro de pulso e sem pressão arterial invasiva, sem eletrocardiograma, em alguns lugares com eletrocardiograma, em outros lugares olhando o doente. Isso está acontecendo no nosso país, isso não é na África. Então, para a gente ter uma ideia clara de que isso que ele está colocando aqui como uma causa importante de redução de complicações cardiovasculares e eventos respiratórios, ainda acontece, ainda está presente. Quando a gente analisa agora a mortalidade de uma maneira um pouco diferente, esse é um estudo de mortalidade da França. Esse estudo de mortalidade da França, ele divide a morte relacionada à idade, por sexo, idade, aqui está colocando aqui o número de pacientes idosos que chega para ser operado, claro que é menor em relação à população jovem, mas a gente viu lá atrás, mais de 80% daquela mortalidade lá naquele grupo da Inglaterra são em pacientes acima de 65 anos. Então, a mortalidade é muito alta. Quando a gente considera a doença cardiovascular, principalmente a doença coronariana, a doença cardíaca crônica, a hipertensão, se você a gente observar que o número de mortes aqui, de óbitos, relacionados a essas doenças cardiovasculares versus doenças que morreram, a gente vai encontrar que isso aqui tem uma enorme significância. Então, significa o seguinte, eu tenho que entender o que é essa doença. Eu não estou falando que faço medicina perioperatória? Eu entendo de doença coronariana? Eu sei que é tempo porta-balão? Eu sei o que é salvar miocárdio? Eu sei o que é usar estatina no pré-operatório? Será que vale a pena dar estatina 2, 3 dias antes para os nossos doentes, assim por diante? Como é que eu fico me metendo a dizer que eu sou médico do pré-operatório? Se eu não conheço isso, se eu não conheço o básico? Então tem que voltar lá atrás dos bancos escolares. O nosso modelo de aprendizado estão fora da realidade. A gente não forma médico com essas características para conhecer essas doenças aqui na profundidade que elas merecem ser conhecidas. Porque a única coisa que vale a pena aqui é se você intervir antes, é se você mudar isso aqui antes. É você convencer o doente que é tabagista a parar de fumar pelo menos um dia antes, uma semana antes, ou um mês antes. Porque isso muda a incidência de doença aterosclerótica do ponto de vista inflamatório, acelera a inflamação. Esses doentes morrem depois de uma incidência de 2 ou 3 vezes maior do que pacientes não fumantes sendo operados. Então, vale a pena intervir nisso, vale a pena entender essa doença. Então, é esse conjunto de informações que a gente tem que ter quando a gente analisa a mortalidade. Não pura e simplesmente mortalidade. Morreu 0,4, morreu 0,6. Por quê? Quais foram as causas que levaram a isso? Entender que aqui, quando a gente olha a técnica de anestesia relacionada à anestesia, que levou a óbito, dos 111 casos de anestesia regional, 107 a RAC estava implicada. 107 a RAC estava implicada. Mas então RAC anestesia é uma anestesia que mata? Não, mal conduzida. Por que mal conduzida? Porque é o paciente que teve uma fratura de colo de fêmur, que está com hipovolemia verdadeira, você faz um bloqueio simpático nesse paciente, você junta essas duas situações, gera uma situação de hipovolemia mais
grave, mais intensa, e esse paciente tem uma parada cardíaca. Às vezes ele não para na sua frente. Ele tem um evento grave na sua frente, a pressão fica baixa, você daqui a pouquinho faz um pouquinho de vasopressor, aí você usa um vasopressor de ação mais curta, a pressão dele melhora um pouco e você acha que está bem. No meu hospital, eu tenho feito um trabalho com paciente de fratura de colo de fêmur. Todo paciente de fratura de colo de fêmur que adentra e que eu tenho oportunidade, eu meço o débito cardíaco. Nunca encontrei nenhum paciente com fratura de colo de fêmur acima de 70 anos no meu hospital, com índice cardíaco acima de 1,2. 0,9, 1, 1,1. E o velhinho está conversando comigo. Essa é uma situação que a gente quer real. Só que sabe quanto está a pressão dele? 13 por 7, 14 por 7, 15 por 7, e 64, 68, 70 de frequência cardíaca. Eu juro para vocês, eles vão morrer, vão para o cemitério assim, com 15 por 7 de pressão e 68 de frequência cardíaca. Então a gente minimiza, a gente diz que não precisa, porque a gente cai naquela esparrela do cirurgião, é só um pino parafuso, é só uma plaquinha assim por diante. Então eu sento e faço uma hack. E eu não sei que depois ele morre de AVC no pós-operatório, ou ele morre de infarto. Então essa é a mudança que a gente tem que sacar, entender. O que é que está por trás disso? O que é que a gente pode fazer? O que é que nós podemos assumir e intervir? E fazer mudança, e ser positivo nisso, e ganhar valor com isso. Voltar a ser médico de novo. Aquela paixão de ser médico e assim por diante, e de mudar efetivamente as coisas que a gente pode fazer com o nosso doente. Esses são os dados da Joint Commission que mostram cirurgia do lado errado. Em 2009, 13,3% das ocorrências. No meu hospital, para a gente conseguir implantar o time-out com anestesista, nós demoramos 1 ano e meio, não conseguimos. Os meus colegas desdenhavam do time-out. Teve um anestesista que disse que foi para a comissão de ética médica, sabe para quê? Porque na hora que tem um dos itens está lá colocado, é assim, todos os materiais estão em sala, e assim por diante, ele dizia que ele estava ali se comprometendo com um processo, e assim por diante. Que absurdo! É lógico que ele está comprometido com o processo, na hora que ele está cuidando do doente, ele está comprometido com o quê? Com um pedaço de picanha que está em cima da mesa? Como isso? Como isso? Como separar as coisas? Nós é que cuidamos do doente de uma maneira geral. A responsabilidade é nossa. Aquele time-out a gente tem que fazer com o maior cuidado, porque cirurgia do lado errado, isso aqui são dados americanos, gente. Isso não é país de quinto mundo. Lembre-se, foi seu filho que entrou com um tumor na perna direita e amputou a perna esquerda. Foi o seu pai que entrou para fazer uma cirurgia na perna esquerda e operou a perna direita. É assim que a história que você tem por trás disso aqui são histórias extremamente tristes, dramáticas, que tem por trás disso. E a gente minimiza isso e diz que não é com a gente. Erros relacionados à transfusão, infecção relacionada ao evento. A gente vê a gente passando ultrassom sem nenhum cuidado. Lógico, não tenha dúvida que o ultrassom vai vir para melhorar, vai dar mais segurança na punção, vai dar mais segurança no acesso regional, mas os cuidados são mínimos. Aí fica fantástico do ponto de vista do equipamento e péssimo do ponto de vista do resultado. A gente tem como fazer isso diferente. Esse é um documento que a gente tem no nosso hospital, chama Auditoria do Período Perioperatório. No começo a gente não identificava com o paciente, hoje a gente deixa a opção de identificar o paciente e o anestesista, e aqui a gente coloca alguns dados aqui. A data, coloca se é urgência e emergência, a gente coloca o tipo de cirurgia, coloca aqui várias informações relacionadas à via respiratória, cardiovascular, intercorrências clínicas, assim por diante. Isso é um conjunto de coisas que a gente faz. Aí esses relatórios são depois colocados numa caixa, só para vocês terem ideia, a gente faz em torno de 1.600 cirurgias no centro cirúrgico e faz mais ou menos mais uns 800 a 900 procedimentos no centro diagnóstico. Teoricamente, 2.400, 2.500 procedimentos por mês no nosso hospital. Sabe quantas fichas dessas a gente consegue recuperar dos nossos colegas anestesistas? Menos de 60%. E quando a gente chega nos 60%, a gente fica muito feliz com isso. Então, por quê? Mas por que você faz isso? Isso enche a paciência, mas o papel para preencher, essa maldita joint é um monte de papel, é só papel, esse papel, assim por diante. Essa é a visão. Aí, isso aqui gera um relatório,
A esse relatório, a gente gera um relatório, por exemplo, pacientes que não receberam avaliação pré-anestésica. Então, a partir de 2009, dessas ocorrências aqui, a gente conseguiu aprovar algumas coisas no hospital. Então, por exemplo, nenhum doente vem para o centro cirúrgico sem visita pré-anestésica, sem o consentimento informado cirúrgico e anestésico e do cirurgião, sem o planejamento e sem demarcação do lado. Mas precisou que a gente fizesse o seguinte: colocamos na sala 6 o doente que ia fazer a RTU, que na verdade estava na sala da cardíaca, e colocamos na outra sala o doente da cardíaca como se fosse o doente da RTU, porque eles tinham o mesmo nome. Um deles chegou a ser anestesiado, o outro quase. O outro chamou a atenção de que alguma coisa estava errada, que perguntou que que hora que o doutor Álvaro vai chegar. Ele falou, mas tudo bem, ele vai conversar com o senhor antes? Ele combinou alguma coisa? Nós combinamos um pouco antes para ele me explicar um pouquinho esse procedimento de hoje, que eu talvez tenha que repetir de novo. Aí chamou a atenção de alguém, porque não era o doutor Álvaro que ia operar naquela sala, o doutor Fábio já tem na cabeça das pessoas. Mas isso chamou a atenção, a técnica de enfermagem comentou alguma coisa com a outra menina, e aí foram ver, o dente estava em sala errada, só que o outro já estava anestesiado. Numa outra sala, algum tempo depois, o nosso sistema de radiologia no hospital permitia que o radiologista rodasse a imagem na ressonância para dar o laudo. Ele consegue rodar do lado direito e assim por diante para poder dar o laudo. Ele rodou a imagem, saiu para resolver algumas coisas, quando voltou ele esqueceu que ele tinha rodado a imagem e deu o laudo de que o tumor era do lado esquerdo. E o doente foi submetido a uma nefrectomia do lado esquerdo e assim por diante. Por sorte, o cirurgião não achava o tumor, chama ultrassom, assim por diante, quando viram. Então, veja, tudo isso acontece de verdade. Acontece nos melhores hospitais e nos piores hospitais do mundo. Então, a gente tem uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de ajudar e ajudar a resolver isso. Quando a gente tem um evento mais grave, a gente faz todo um estudo do caso. Isso aqui foi um caso de uma aspiração pulmonar. Então, isso aqui é um conjunto de coisas, né? Ou seja, você é só alguém que anota os incidentes, os acidentes são inevitáveis e complexos, e não vai ter jeito, eles vão acontecer mesmo, e assim por diante. Ou você é uma instituição que entende que o acidente pode ser prevenido, por um bom desenho da organização, por uma boa gestão de erro e assim por diante. Gestão de risco, que é o que o pessoal faz quando você vai lá fazer o seguro do seu carro e assim por diante. Coisa mais simples no mundo, eles fazem gestão de risco e assim por diante. Então, você tem que definir o que é que você é. Se você vai criar um sistema que tenha redundância, que a segurança vai ser uma prioridade da organização, que você vai efetivamente se engajar nisso. Você, anestesista, vai dizer que você vai para a linha de frente, vai se preocupar com isso, você vai liderar esse processo, você vai entender que isso aqui não dá para ser alguma coisa isolada, tem que ser alguma coisa em conjunto, e que o técnico de enfermagem tem tanta importância quanto você naquele procedimento, que a enfermeira também tem tanta importância quanto você, e que a opinião deles, por vezes, pode ser a opinião decisiva em relação a resolver aquele caso bem, assim por diante. A gente tem que definir que lado e o que a gente quer, ou se a gente vai continuar com essa prepotência e arrogância médica e assim por diante, de achar que nós decidimos tudo e sabemos tudo e assim por diante. Cada vez mais os doentes são muito complexos, são extremamente complexos. Esse conjunto, esse relato de incidentes, tem que ser um relato de incidente voluntário, não punitivo. Ele não pode gerar uma punição. Aqueles 6 casos que eu falei para vocês, em 4 estava envolvido negligência e imprudência, nós não punimos as pessoas, mas conversamos muito com elas. E a partir daí nós criamos um prontuário individual de cada um, que já existia no hospital. Mas agora o prontuário tinha mais outras informações. Todas as salas de cirurgia do meu hospital têm câmera, que gravam o tempo inteiro todos os procedimentos. Um desses casos, o colega induziu anestesia de uma paciente obesa, sem nenhum monitor. Nada. Mas não tem justificativa. Nada justificava aquilo. Ele puncionou a veia, e como ele diz o seguinte, quem monitora sou eu, quem põe as coisas sou eu, porque ele aprendeu essa arrogância com outro colega que é arrogante também. E ele induziu a anestesia. Só que ele fez uma dose de propofol e coisa, achou que a paciente era uma cirurgia de obesidade, achou que aquilo foi mais do que devia, assim por diante. E o que aconteceu? Ele ligou o aparelho depois, é o Zeus.
Só que o museu apareceu uma coisa em cima, pane do aparelho e assim por diante. Para quem conhece os Zeus, tem um botãozinho do lado, um botãozinho do pânico lateral. Você aperta aquele botãozinho e, independente do aparelho estar funcionando, ele tem fluxo. Ele não se lembrava disso, porque ele não fez o treinamento direito. Porque no dia do treinamento, que durava 3 horas, a gente tem um relato, ele ficou 40 minutos no treinamento. Aí, ele não conseguia ventilar a doente, ele pediu um ambu, só que naquela hora ele não tinha checado a sala. E todas as nossas salas têm ambu. Naquela sala, naquele dia, por azar, não tinha um ambu. Até foi colocar. Quando eu entrei na sala para ajudar ele, que me chamaram, eu falei, ela já está parada. Aí nós massageamos, a doente saiu depois, assim por diante. E aí, gente? Qual é a sugestão de vocês em relação a esse caso? Então, assim, esse é um pouco das condições que a gente tem. Os sistemas, eles têm essa questão da punição e assim por diante associados a ele. E a partir daí ninguém mais dá informação. Então aquilo, ou você colhe informação hoje para ajudar esse sistema a mudar, a educar e assim por diante, ou a gente vai usar aquilo para punir. Vai fazer igual fizeram com aquela pobre daquela enfermeira da Santa Casa que injetou vaselina na criança. Até hoje é do mesmo jeito, os frascos são de vidro, escritos à máquina, todos pretos. Vaselina é igual a soro fisiológico, é igual a álcool e assim por diante. É igualzinho, igual, não mudou. Sabe o que aconteceu com aquela moça? Ela tentou suicídio 2 vezes. Então, veja, tem a vítima e tem a segunda vítima, e assim por diante. Então, cada vez mais um sistema desse de relato, ele tem que ser, esse é um sistema alemão, que depois essa aula dessa apresentação vai ficar para vocês aí, um sistema alemão que existe 100% de relato de incidentes, de tudo que acontece na anestesia. Toda anestesia ela tem uma documentação, é obrigatório, sabe por quê? Porque está no próprio Código de Ética Médica. Aqui a gente dá uma passada de mão em cima do Código de Ética Médica e assim por diante. Então, um desses pontos que está lá nesse sistema lá, é você ter um sistema aqui, ó, conhecer o ambiente, antecipar e planejar, pedir ajuda precocemente, exercitar a liderança, distribuir carga de trabalho, prevenir e controlar a retificação, uma série de coisas aqui, que são coisas absolutamente do dia a dia, mas que dá para a gente treinar isso, dá para a gente fazer. Esse é um aplicativo que a gente acabou de lançar agora pela SAESP, agora, em parceria com a Anesthesia Quality Institute. Está disponível nas 2 lojas, você baixa, você não identifica nem o anestesista, nem o hospital, nem o paciente, e a gente vai juntando informações. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando fazer alguma coisa. Nós não vamos ficar parados olhando, entre aspas, as coisas acontecerem. Aqui é um pouquinho do que é esses eventos, do que é isso, do que é esse sistema. Esse é um modelo que a gente tem em relação a quando a gente fala de conceito de gestão de crise, ou seja, a questão da comunicação é um problema grave. Lá naqueles eventos da Jones, quando faz uma análise de causa-raiz, 85% dos eventos a comunicação falhou. Então, quando eu chego e falo uma ordem, por favor, prepare a adrenalina. A pessoa tem que responder, preparada a adrenalina e assim por diante. Injete adrenalina, injetado adrenalina e assim por diante. As ordens têm que ser claras e sistema fechado, que a gente chama e assim por diante. Porque isso, efetivamente, faz com que se feche a alça e aquilo seja efetivamente feito. Então, e quando você passa por uma situação de estresse, por exemplo, uma situação de uma anafilaxia, ou de uma parada cardíaca, assim por diante, é só a gente lembrar como é que é no nosso dia a dia. Se aquilo é organizado ou é atabalhoado. Se for atabalhoado, gente, nós estamos perdendo tempo. Porque está relacionado à anestesia. Lá atrás, quando inventaram a anestesia, em seguida os doentes morreram. E a gente viu que aquilo que a gente faz lida com risco o tempo inteiro. Porque a gente deprime a consciência do nosso paciente, a gente deprime a respiração, a gente deprime o miocárdio dos nossos pacientes. Consequentemente, o risco deles de uma lesão, de uma parada cardíaca, simplesmente ele é real. Eu tenho que me organizar para isso. E se isso acontecer, eu tenho que agir rapidamente, porque eu sei que o tempo ali vai ser fundamental. E é brutal em relação a isso, quando a gente olha esses dados aqui em relação à performance. Ou seja, quando eu olho o anestesista que está com sono, está pouco desperto, é absolutamente França. A França mostrou, naquele mesmo estudo de mortalidade, mostrou o seguinte, a anestesista que dava plantão 24 horas, que no dia seguinte trabalhava, cometia 40% a 50% de erros a mais, que é um pouco do que está colocado aqui. Esse aqui é com relação aos residentes nos Estados Unidos. Aqui nós deixamos o pau quando falaram que os nossos residentes tinham que ficar 8 horas trabalhando por dia. Que absurdo! Mas como isso? Ele pode ficar dando 12 horas. O meu horário de trabalho normal é das 7 da manhã até as 8 da noite.
Eu dou um plantão à noite, no dia seguinte tenho que trabalhar. Quando eu comecei no meu serviço, é 48 horas de plantão no final de semana, era sábado e domingo inteirinho. Olha o que acontece com isso. Quando você olha isso, do ponto de vista de distração e de eventos, com 17 horas internas de trabalho, 36% mais de erros. Quando você olha isso, com uma pesquisa feita com anestesistas e enfermeiras anestesistas americanas, 61% diz que lembrava de alguma coisa, de um erro que ele tinha cometido em relação à anestesia, relacionado à fadiga e assim por diante. Mas a gente é meio super-homem, super-mulher, a gente fala, não, eu posso estar plantão 3 dias seguidos, assim por diante. Alguém paga um preço por isso, gente? Alguém paga um preço por isso? Isso é mais complexo aqui, só para a gente poder passar. Né? Então, assim, anti-autoridade. Não me diga o que fazer. Aqui quem sabe sou eu. Aqui quem resolve sou eu. Quer dizer, tem que mudar isso, desculpe. Quer dizer, seguir as regras. E essas regras, normalmente, elas estão certas. E elas foram feitas por um conjunto de pessoas, por nós mesmos. E aqui vai. Não tão rápido. Pense primeiro. Isso pode sim acontecer comigo. Pode ser que aquele doente que eu tenho certeza que eu entubei a traqueia, eu entubei o esôfago. Quantas vezes já aconteceu com cada um de nós? E quantas mais vezes vai acontecer? Então, esse é um conjunto de coisas, deixa eu só passar aqui mais para frente, esse é um conjunto de atividades que um anestesista realiza em algumas situações críticas. Eu só vou passar rápido, só para terminar aqui só. Então, o conjunto de coisas que a gente faz, o número de ações que a gente faz, por exemplo, tirando um doente de bypass, um doente de bypass mais complicado, assim por diante, chega a 60, 70, 80, 120 ações no intervalo de 15, 20 minutos. É muita coisa que a gente tem que fazer, é muita ação que a gente tem que fazer. Se não tiver um conjunto de pessoas ajudando a gente a manter essa vigilância, que é o que está marcado nesses estudos aqui, quando você compara alguém mais novato e alguém mais experiente, também acontece com os dois. Só que um vai acontecer com 60% das vezes e o outro vai acontecer com 30% das vezes, assim por diante. Mas vão ter os mesmos problemas, os mesmos erros. E aqui é o tempo de resposta em relação à parada cardíaca, isso aqui em simulação. Deixa eu só passar mais rápido aqui, só para vocês poderem ver um pouquinho do que a gente fez em relação a esse. Então, o que a gente criou? A gente criou isso aqui, ó. 10 passos para anestesia segura. Cada passo desse tem um conjunto de documentos, normas, tem um monte de informações aqui relacionado a isso. Aí, isso tudo a gente juntou num regimento dos médicos anestesistas. No nosso hospital, nós enfrentamos uma enorme pressão por isso. O que a gente fez? É o seguinte, existe um regimento dos médicos do hospital e um credenciamento dos médicos. E existe outro credenciamento do anestesista. E esse credenciamento ele tem que passar por alguns cursos. Sabe qual foi o resultado disso? Eu posso dizer para vocês, mais de 60% de redução em complicações de morbidade. Mais de 50% de redução de mortalidade depois que a gente implantou esse programa. Esse foi o time de resposta rápida que a gente implantou no centro cirúrgico, com essas características aqui, ou seja, na sala, se acontecer algum desses fenômenos aqui, liga 33, fala qual é o código azul, fala qual é o local. Isso aqui, onde aconteceu, indução da anestesia e reversão da anestesia, quase 70%, 78%, quase 80% das situações estão relacionadas a isso. O que aconteceu com mais frequência, dificuldade de intubação, solicitação da equipe que chamou aqui, dificuldade de intubação, só nesse demora mais do que 3 tentativas, ou mais do que 10 minutos, o técnico de sala pode chamar alguém do código azul. Ele não precisa do anestesista chamar e assim por diante. Ele está vendo a situação, ele chama, e assim por diante. Essa é a ficha que a gente preenche, aí depois classifica o dano. Esse foi aqui esse é um dado do Einstein, da redução, depois que eles implantaram o código azul. O nosso tem pouco tempo que a gente implantou, então foi em fevereiro de 2014 que a gente começou a montar esse time. Esse é o programa de treinamento, usando simulação dentro do centro cirúrgico, usando os próprios equipamentos do centro cirúrgico para montar o programa. E esse é o próximo passo que a gente está agora, ou seja, o paciente de cuidado intensivo, eu não preciso ter vaga na terapia intensiva, mas eu tenho que entender esse doente. Então, eu junto aquela informação, essas informações relacionadas à situação dele, agrego essas informações num score, coloco risco baixo, médio ou alto, e cada um desses scores aqui significa uma série de condutas que a gente vai tomar, e passos que a gente vai passar para frente, e orientações, depois passagem de plantão e assim por diante. Essa é a ideia. Então, desculpem em relação ao tempo, esse é um pouco do planejamento da anestesia que a gente colocou, alguns desses dados relacionados lá, a gente colocou na própria ficha de anestesia, então ela serve para criar já um primeiro alerta e assim por diante. Acho que eu fico aí à disposição para perguntas aí. Muito obrigado.